Oi lá! Hoje a gente vai mergulhar numa das figuras mais intrigantes e debatidas das Escrituras, a serpente do Éden. Aquela lá de Gênesis capítulo 3. Uma personagem, assim, central na narrativa da queda, né? Conhecida pela astúcia e pelo papel decisivo que teve. E para guiar a nossa conversa, a gente está se baseando num artigo bem detalhado do Diego Pereira do Nascimento, Serpente do Éden, a origem da queda e do pecado, Bíblia, que saiu no site Teológico Club. É um material bem rico, sabe, explora vários lados dessa figura. Então, qual a nossa missão aqui hoje? É desvendar, a partir dessa análise do artigo, quem é essa serpente, como ela age no relato bíblico, as consequências disso tudo e também as diferentes lentes, né? Como ela foi vista ao longo do tempo. Vamos explorar o que o artigo traz pra gente sobre isso. Com certeza. A narrativa de Gênesis 3, ela nos joga direto numa cena com uma criatura que, olha, não só fala, mas fala com uma inteligência calculada, bem persuasiva, e segundo a análise do artigo, esse diálogo é o que dá o pontapé inicial para o primeiro pecado, né? E aí desencadeia uma série de consequências que acabam moldando a compreensão judaico-cristã sobre pecado, tentação e até necessidade de redenção. É um ponto de partida denso, fascinante mesmo. O artigo começa justamente aí, né? Destacando essa característica tão incomum. A serpente não é só a mais astuta das criaturas, como diz lá em Gênesis 3.1, mas ela fala. O texto até ressalta que isso é super raro na Bíblia. Só acontece de novo com a jumenta de Balaão, né? Como é que o artigo interpreta essa astúcia inicial dela? Olha, a análise do artigo enfatiza bem isso. A astúcia aqui não é força bruta, sabe? É inteligência verbal. É a habilidade de usar a linguagem para enganar. A serpente, ela não ameaça Eva. Ela envolve Eva num diálogo, ela planta dúvida ali sobre a palavra de Deus, sobre as intenções dele, faz a proibição parecer meio arbitrária e a desobediência, essa parece desejável. É a lábia, né? A persuasão sutil. É isso que o artigo identifica como a ferramenta-chave para iniciar a queda. E o artigo detalha bem como essa persuasão funciona, né? Ele disseca a conversa entre a serpente e Eva. Parece que tem uma estratégia clara ali, não é? Exatamente. O autor do artigo identifica uma sequência muito clara, quase um manual de como subverter a confiança e levar à transgressão. A primeira etapa que ele aponta é a distorção da palavra de Deus. A serpente começa com aquela pergunta que já vem carregada, né? Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Isso já pinta Deus como exagerado, restritivo, quase mesquinho, sabe? Cria uma imagem negativa logo de cara. Entendi. E depois, qual o próximo passo? Bom, aí depois vem a contradição direta. Eva até tenta corrigir, né? Ela fala que podem comer das outras árvores, mas especifica a proibição sobre a árvore do conhecimento e menciona a consequência, a morte. Só que a resposta da serpente é categórica, audaciosa. Certamente não morrerão. O artigo chama isso de a mentira primordial. É um desafio direto à advertência de Deus. Nossa, é um confronto direto mesmo com a verdade que Deus tinha estabelecido. E qual seria o passo final dessa estratégia, de acordo com o artigo? O golpe final, o checkmate, digamos assim, é o ataque ao caráter de Deus. A serpente não só nega a consequência, mas ela também atribui a proibição a um motivo indigno por parte de Deus, tipo inveja ou medo. Ela diz: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A insinuação é clara, né? Deus está escondendo algo bom, impedindo que os humanos alcancem o status divino. É fascinante como o artigo conecta essa estratégia toda a desejos humanos muito básicos. Como ele explora isso. Sim. A análise sugere que a eficácia da tentação está justamente aí, em mirar nesses anseios profundos que a gente tem. Primeiro, o desejo por conhecimento. A promessa não é de um conhecimento qualquer, né? É de um saber divino, conhecer o bem e o mal que igualaria eles a Deus. Isso transforma a desobediência numa busca por iluminação, sabe? Apela para a curiosidade, para o desejo de ultrapassar limites. Segundo, a estratégia explora a nossa busca por autonomia.
Ao questionar a ordem divina e sugerir motivos ocultos, a serpente convida Eva a ser sua própria juíza moral. Comer o fruto seria então um ato de autodeterminação, de decidir por si mesma o que é certo e errado, rompendo a dependência da orientação de Deus. E por fim, o mais poderoso de todos, o desejo de poder, ou de divinização, né? A promessa explícita, sereis como Deus, toca fundo na ambição de superar a condição de criatura, de apagar essa diferença fundamental entre o humano e o divino. É o ápice da sedução, segundo a análise do artigo. E, claro, o resultado a gente conhece. Adão e Eva acabam comendo o fruto, aí Deus confronta os três. O artigo foca bastante no julgamento específico contra a serpente, né? O que ele diz sobre aquela maldição em Gênesis 3.14. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Sim, o artigo apresenta as duas principais linhas de interpretação que surgiram ao longo da história. Uma delas é mais literal, né? Aquela ideia de que a serpente e talvez as cobras em geral antes tinha membros, pernas talvez, e foi fisicamente alterada, condenada a rastejar como punição. O artigo até cita Voltaire, veja só, como um defensor dessa visão de uma degradação física mesmo, literal do animal. A outra interpretação, que é mais comum em muitos círculos teológicos e acadêmicos, vê a maldição como metafórica. Rastejar sobre o ventre seria um símbolo de profunda humilhação, de rebaixamento, uma postura de subjugação total. E comer pó seria uma expressão idiomática antiga para derrota, desgraça, morte. O artigo conecta isso com expressões tipo casa do pó, para o submundo lá em Jó, e também com paralelos em textos egípcios antigos, onde mandar uma serpente cair ou descer era um comando de subjugação para inimigos. Nessa visão, a maldição tem mais a ver com o status e destino do que com o jeito de se mover. Entendi. E no meio dessas maldições, tem aquele verso que se tornou super importante na teologia cristã, Gênesis 3,15, o famoso proto-evangelho. O artigo com certeza dá um destaque para ele, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Como o artigo analisa essa passagem tão densa? Sim, o artigo dedica uma atenção especial a Gênesis 3.15. Reconhece a importância teológica dele como, talvez, o primeiro vislumbre do Evangelho. A interpretação tradicional, que o artigo detalha, vê aí o estabelecimento de um conflito espiritual, um conflito cósmico, duradouro. De um lado, a descendência da serpente, que seria interpretada como aqueles que seguem o caminho da rebelião contra Deus, alinhados com o mal, e do outro lado, o descendente da mulher. Na leitura cristã clássica, que o artigo apresenta, essa figura no singular aponta profeticamente para Jesus Cristo. Então o verso é visto como a primeira promessa messiânica. Garante que, apesar da vitória inicial da serpente ali no Éden, ela seria finalmente derrotada por esse descendente específico. E a profecia descreve um confronto com ferimentos dos dois lados, mas com resultados diferentes, né? A serpente ferirá o calcanhar do descendente, o que é interpretado como o sofrimento e a morte de Cristo. Um golpe doloroso, mas não definitivo. Já o descendente, em contraste, ferirá a cabeça da serpente. Isso simboliza um golpe mortal, decisivo, a destruição do poder de Satanás, a vitória sobre o pecado e a morte pela ressurreição. O artigo até conecta isso com passagens do Novo Testamento, como Colossenses 2,15, que fala de despojar os poderes, e Hebreus 2,14, sobre destruir aquele que tinha o poder da morte. A serpente em si. Além de astuta e falante, o artigo descreve ela como persuasiva, manipuladora, conhecedora das ordens divinas e da psicologia humana. Mas o que ela era de fato? Um animal? Uma alegoria? O que o artigo compila sobre as diferentes visões da natureza dela? Olha, o artigo mostra que essa pergunta não tem uma resposta simples, não. Diferentes tradições, diferentes pensadores ofereceram visões bem variadas ao longo do tempo. Ele agrupa algumas:
Lá na literatura rabínica, por exemplo, algumas correntes interpretaram a serpente de forma mais simbólica, como representação da inclinação humana para o mal, o Yetzer Hara, ou até do desejo sexual desordenado de Eva. Mas o artigo argumenta que o próprio texto de Gênesis sugere que o pecado entrou depois do ato, não sendo a causa dele, entende? Aí tem a visão do animal literal, que talvez seja mais intuitiva para muita gente. A ideia de que era uma cobra real mesmo, talvez com características diferentes antes da maldição, como a gente já falou, Voltaire é citado como exemplo dessa linha, e tem uma perspectiva mais acadêmica, como a de Gerhard von Wrede, um estudioso importante do Antigo Testamento, que o artigo cita. Ele sugere que, para o autor original, a serpente poderia representar uma força externa de tentação, talvez de natureza cósmica ou demoníaca. Mas o foco da narrativa estaria na responsabilidade humana. O artigo levanta algumas questões sobre essa visão, tipo, qual a dinâmica exata dessa influência externa antes da queda? Uhum. E a questão que fica pairando sobre tudo isso, a serpente era Satanás? Por que Gênesis 3 não diz isso com todas as letras? Como o artigo aborda essa identificação? Essa é uma conexão crucial que o artigo explora bem. Gênesis 3, de fato, não usa o nome Satanás. Essa identificação ela vai se solidificar mais tarde, na revelação bíblica. No entanto, o artigo aponta para algumas pistas interessantes, começando pela própria palavra hebraica para serpente, Nahash. A raiz dessa palavra, segundo a análise apresentada, não se conecta só à serpente, mas também à adivinhação ou sussurro. E olha que curioso, a brilho ou bronze, Nehoshet. O artigo menciona estudos que exploram essa conexão com o brilho, levantando até a hipótese de uma associação com seres celestiais brilhantes ou ardentes, como os serafins, cujo nome também pode significar ardentes. Isso já sugere uma complexidade maior do que um simples réptil, né? Mas a identificação direta, explícita mesmo, vem, como o artigo enfatiza, lá no Novo Testamento. O livro de Apocalipse, em 12:9 e 22, identifica o grande dragão, o diabo e Satanás, como sendo a antiga serpente. Essa passagem funciona como uma chave de leitura retroativa, sabe? Interpretando o evento do Éden como uma obra orquestrada pelo principal adversário espiritual de Deus. O artigo até discute duas maneiras de entender essa conexão. Ou Satanás usou uma serpente literal como um veículo, um disfarce, ou então houve uma revelação progressiva da identidade de Satanás. Nessa segunda visão, e ele menciona H.A. Kelly, a figura começou como essa serpente tentadora no Éden e só mais tarde, especialmente com a vinda de Cristo, é que sua natureza e seu papel como grande inimigo foram plenamente revelados, desmascarados. Interessante como a própria compreensão dessa figura evoluiu dentro da tradição bíblica, né? Mas a influência dela vai além, certo? O artigo menciona como a serpente aparece em outros escritos e tradições também. Sim, sim. A figura da serpente do Éden reverberou muito além de Gênesis e foi reinterpretada de formas surpreendentes às vezes. O artigo agrupa algumas dessas aparições. Em escritos judaicos posteriores e apócrifos, por exemplo, o Livro da Sabedoria, que é deuterocanônico para os católicos, já conecta a entrada da morte no mundo à inveja do diabo, fazendo um eco a Gênesis. E textos como A Vida de Adão e Eva mostram Satanás não sendo a serpente, mas usando ela ou colaborando com ela. Agora, no gnosticismo, a coisa inverte drasticamente. Muitos grupos gnósticos, com aquela visão dualista deles um Deus bom oculto versus um criador inferior, o demiurgo do Antigo Testamento, viam a serpente como heroína. Ela seria um agente do bem enviada para trazer a gnose, o conhecimento libertador, para Adão e Eva, desafiando as restrições do demiurgo. O artigo até menciona os ofitas, que significa adoradores da serpente, como exemplo dessa veneração. Nossa, uma inversão completa de papéis. Que loucura! E quanto a outras culturas ou teorias acadêmicas? O artigo também toca nisso em teorias acadêmicas e comparações mitológicas. Menciona aquela linha de pensamento associada a figuras como Joseph Campbell, que busca paralelos entre a serpente bíblica e figuras mitológicas de outras culturas do Oriente Próximo. Nessas culturas, as serpentes eram frequentemente ligadas à criação, ao caos, à cura ou a divindades como o deus sumério Nin-Sida, ou possíveis ligações com cultos à deusa Azerá,
Nessa visão, a demonização da serpente em Gênesis poderia ser parte de um esforço dos israelitas para se diferenciar dos cultos pagãos vizinhos que veneravam serpentes. E complementando isso, o artigo ressalta a importância do culto à serpente no Antigo Oriente Próximo. Era algo bem difundido, como mostram achados arqueológicos em Canaã, Meguido, Azor e representações na Mesopotâmia no Egito. A serpente era um símbolo muito poderoso e ambivalente. Representava vida, cura, renovação, por causa da troca de pele, mas também perigo, caos, o submundo. Essa complexidade simbólica que já existia, com certeza adiciona camadas à interpretação da figura lá em Gênesis. Então, fazendo um balanço de tudo que a gente explorou a partir do artigo do Diego Pereira do Nascimento, vimos a serpente não só como aquela criatura astuta de Gênesis 3, analisamos a estratégia de tentação que o artigo descreve, as interpretações da maldição divina, o significado profundo do proto-evangelium e também a posterior identificação dessa figura com Satanás. Exato. E vimos também como essa figura tão complexa acabou extravasando o texto bíblico, né? Ganhando interpretações radicalmente opostas de arquivilã à heroína gnóstica. E como ela se insere num contexto cultural muito mais amplo do Antigo Oriente, onde a serpente já era um símbolo carregado de múltiplos significados. A própria palavra hebraica, nashash, com aquelas possíveis conotações de brilho e adivinhação, só aumenta o enigma, né? O que a gente pode tirar disso tudo, então? A análise que o artigo apresentou nos leva a refletir sobre temas universais, eu acho. A origem do mal, a natureza sedutora da tentação, a fronteira delicada entre o desejo de conhecimento e a rebelião, e como um símbolo tão potente quanto a serpente pode ser tão maleável, se adaptando e mudando de significado através dos tempos e das culturas. O artigo nos deu um panorama bem focado na leitura bíblica e nas suas ressonâncias, né? Fica então talvez uma questão para nossa reflexão final, para quem está ouvindo. Por que será que a imagem da serpente, com toda essa carga de dualidade, sabedoria e engano, cura e veneno, vida e morte, tentação e renovação, por que ela continua exercendo um fascínio tão grande? Aparecendo na nossa arte, na literatura, na psicologia, mesmo fora de contextos religiosos diretos. O que será que essa persistência simbólica pode nos dizer sobre nossos próprios medos, nossos desejos e a complexa tapeçaria que é a experiência humana?